Convido você a abrir sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. Estamos dando continuidade à sequência de pregações que nós temos vindo a fazer aqui na carta aos Efésios e acerca da igreja de Éfeso. Amém? Na semana passada nós refletimos alguma coisa acerca do capítulo 3 e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse capítulo 4. É um capítulo grandinho, mas dá para ler fácil. Amém? Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos ver hoje o que é ser cristão. Não é? Você quer saber o que é ser cristão de verdade? Está aqui no capítulo 4. Tudinho. Né? Até o que você não quer ouvir está aqui também. Está tudo aqui no capítulo 4. Amém? Amém? Diz assim. Então, Efésios capítulo 4, versículo 1. Diz assim: rogo-vos, pois eu. Começa com uma oração. Paulo começa a orar, uma oração intercessória. E ele diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, porque há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto que ele subiu, que é senão também que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda de todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas e segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas nós não aprendemos assim a Cristo. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como também está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas circunstâncias do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um para com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom,
para que tenha com o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, e cólera, e gritaria, e blasfémia, toda a malícia sejam tiradas de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? É por causa desse versículo aqui, 32, que eu mudei a oração do Pai Nosso. Não é? Porque na oração do Pai Nosso, lá de Mateus capítulo 6, ela diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não é? Ou seja, cria uma condição. Você é perdoado na medida em que você conseguir perdoar. Não é? E aí a gente se lasca, né? Porque se você dá essa prerrogativa para Deus, em que Ele só lhe vai perdoar na medida em que você conseguir perdoar, você está lascado, né? Porque a gente é ruim de perdoar, né? Se a gente fizer algum mal a alguém, a gente quer ser perdoado, mas na hora que a gente tem que liberar perdão, é difícil, né? Só que esse versículo aqui, ele inverte, né? Ele diz assim: perdoando-vos uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo. Então agora é ao contrário, né? Não é Deus que me vai perdoar segundo o meu modelo. Sou eu que devo perdoar segundo o modelo dele. Entendeu? Então no Pai Nosso a gente tem essa legitimidade para mudar aquela parte ali, porque o texto da Bíblia faz isso, né? Então a gente pode pedir a Deus que nos perdoe e nos ajude a perdoar, como Ele também nos perdoou a nós, né? Que é isso que esse texto nos legitima. Bom, vamos aqui para o capítulo 4. E nesse capítulo 4 nós temos uma virada no direcionamento dessa carta. Até o capítulo 3 nós temos ensinos, de certa forma, com uma carga teológica bem profunda, né? E nós temos vindo a desenvolver todo esse processo, né? Desde do início. Então, até o capítulo 3, o ênfase que Paulo procura dar é de ensinamento doutrinário. Ele ensina muita doutrina, né? E nós passamos por alto por várias dessas doutrinas que ele nos foi ensinar. A partir do capítulo 4, porém, ele tem uma virada para a questão prática da vida cristã, né? Então, por isso é que eu digo que o capítulo 4, o capítulo 5 e 6, eles nos ensinam o que é ser cristão. Você quer saber o que é ser cristão, o que é cristianismo? Está aqui nesses capítulos da Bíblia, o ensinamento completo do que é ser um verdadeiro cristão, né? Então a gente pode aprender muito também sobre a questão prática desse versículo. Ela tem um novo direcionamento, uma virada no direcionamento agora mais no caminho prático. A palavra-chave do capítulo 4 é a palavra andar, né? E andar fala de quê? Fala de caminhada, né? E a caminhada é a nossa experiência terrena. Então é disso que o capítulo 4 fala, da nossa experiência, ou seja, da nossa prática, né? Do nosso andar. Por isso é que logo no versículo 1, ele diz assim: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, né? Então a palavra-chave é essa. E o tema é a vocação cristã, né? O que é que significa a vocação? Para que Deus nos vocacionou? Uma vocação normalmente é uma habilidade, né? Eu tenho a vocação de fazer isso assim, assim, né? Então a gente tem uma habilidade, uma coisa assim, parece que a gente nasceu com a gente. E a gente exerce essa habilidade para desenvolver alguma tarefa, alguma atividade, alguma profissão até, né? Porque a pessoa tem aquela habilidade, tem aquela vocação, né? Então o apóstolo pega exatamente no mesmo princípio e diz que ser cristão é uma vocação. Entende? Existe a vocação para ser cristão, né? Só que ao contrário das outras, ela não nasce com a gente. A gente não nasce cristão, né? Mas a gente pode aprender a ser cristão, né? Na realidade, a gente nasce para ser cristão no novo nascimento. No nascimento terreno, quando a nossa mãe estava grávida e teve o parto de nós, né? A gente herdou um conjunto de DNA, de habilidades, de direcionamentos naturais. Mas quando a gente nasce de novo, quando a gente nasce na família de Deus, através da conversão, a gente herda outras habilidades, outra vocação, né? É a vocação de ser cristão,
E aí você me pergunta, pastor, qual é a vocação de ser cristão? E o texto aqui vai falar sobre isso. Todo ele fala sobre o que é ser, qual é a vocação de um cristão, para que você foi chamado, né? O que é que Deus, quais são as expectativas de Deus em relação a mim e a você. E então ao longo desse capítulo ele vai começar a falar sobre a nossa vocação. Paulo volta a falar da sua situação de prisioneiro, né? Eu já tinha falado sobre isso no capítulo 3, ele, no versículo 1 ele diz, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, e agora no capítulo 4 ele começa exatamente do mesmo jeito, ele diz, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, né? Mais uma vez ele não se considera prisioneiro dos homens, né? Ele se considera prisioneiro de Cristo. Quem tinha permitido a sua prisão não tinha sido Nero, tinha sido Jesus, né? E como nós dissemos na semana passada, isso mostra-nos a perspectiva correta de olharmos para as coisas. Muitas vezes nós olhamos para a vida de uma forma muito vitimizada. A gente se acha uma vítima da vida, né? E Paulo não tinha essa perspectiva. Ele podia olhar para a sua situação e se sentir um mártir, se sentir uma vítima, né? Até porque nós sabemos que a sua prisão ela não era justificada. Paulo não tinha cometido nenhum crime que justificasse estar preso. Ele estava preso por uma questão ideológica, simplesmente porque ele pregava uma religião que as autoridades religiosas do seu tempo, que tinham uma ligação muito forte com as autoridades políticas, elas achavam que ela era contrária, então ele era considerado um adversário, um inimigo. E como era costume naquele tempo, e ainda hoje em alguns países, né, onde existe um sistema chamado ditatorial, quem pensa diferente da gente, a gente afasta, né? Bota na cadeia. E era isso que acontecia com Paulo. Então Paulo estava preso por uma questão ideológica, mas ele não se vitimiza. Ele olha mais alto, ele tem um olhar de águia, né? Ele levanta os olhos e olha por cima. E quando ele olha por cima, ele diz assim, não, eu só estou aqui porque Jesus permitiu. Na hora em que Jesus disser para eu saio na hora, né? E nós até conhecemos algumas histórias das experiências de Paulo na prisão, né? Por exemplo, aquela de quando ele estava preso lá na cidade de Filipos, em que ele estava preso e juntamente com Silas, e os dois à meia-noite cantavam e louvavam a Deus, não é? E Deus mandou um terremoto, né? Que abalou os alicerces do cárcere e ele foi solto. Então ele sabia que ele só estava ali até que Jesus determinasse. Então quem estava segurando ele no cárcere, o seu verdadeiro carcereiro não era César, não era o governador, não eram os religiosos, os judeus, não. Quem realmente estava segurando ele na prisão era Jesus. Então essa é a perspectiva correta de Paulo. Então nós olhando aqui para esse capítulo, nós vamos perceber quais são os fundamentos dessa vocação, né? O que é ser cristão? Se quisermos traduzir essa expressão vocação cristã, podemos dizer assim, o que é ser cristão? É a mesma coisa. O que é ser cristão? E então ele vai discorrer aqui várias coisas acerca do que é ser um verdadeiro cristão. A primeira coisa que ele desenvolve aqui nesse capítulo é a questão da unidade. Ser cristão é fazer parte de um povo, fazer parte da igreja. Não existe cristão sem igreja, entende? Ser cristão é fazer parte de uma unidade. Nota o que diz aqui no versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que quando Deus nos chama para ser cristão, quando Deus nos chama para aceitar Jesus como nosso Salvador e passar a pertencer à sua igreja, a partir desse momento nós passamos a integrar um corpo, um povo. Esse povo que a Bíblia chama de igreja. E esse povo, ele é um povo unido. Entende? Aí você diz assim, pastor, você tem certeza que os cristãos são unidos? Né? Porque a gente olha aqui à nossa volta, a gente vê tudo menos unidade, né? É um para cada lado, né? As igrejas se multiplicam, cada um tem uma ideia diferente, já há uma igreja nova, né? Então, onde é que está a unidade, né? Eu quero dizer assim, a nossa unidade ela é uma unidade herdada. Existe uma unidade que Deus estabeleceu. A igreja, ela é a igreja. Quando Deus olha para a igreja, Ele vê um povo.
Ele não vê a igreja a comunidade batista, a igreja assembleia, ele não vê isso, ele vê os cristãos, ele nos vê como uma unidade, entende? Então essa unidade é uma unidade estabelecida por Deus, implantada pelo Espírito Santo, e ela é incondicional. Você é cristão igual a um cristão de outra igreja qualquer que seja sincero e verdadeiramente convertido. E quem define isso não é você, nem é o seu pastor, nem é a sua igreja. É Cristo, é o Espírito Santo que faz essa definição. Né? Por isso é que eles guardai a unidade do Espírito. Então nós somos cristãos e acabou. Sabe aquele cristão que você não gosta dele? Aquele irmão que você tem uma dificuldade muito grande de lidar com ele? Tem pessoas assim, né? Que a gente não bateu, não encaixou, né? A pessoa que a gente... tudo bem, ele é um cristão, ele é crente, mas ele fica lá no canto dele, eu fico no meu, né? Ele come na casa dele, eu como na minha, ele vive a vida dele, eu vivo a minha, e está bom assim, não precisa chegar mais não, né? Mas lá no céu, você vai ficar do lado dele. Entende? Sabe por quê? Porque por causa desta unidade, Deus definiu que a igreja... Olha, uma coisa que eu acho muito lindo na palavra de Deus em relação à igreja, é que Deus se esforçou muito para nos tentar mostrar o quão unidos nós somos, aos olhos dele e na prática do que vai ser a igreja no céu. Ou seja, qual é o nosso destino, essa tal dessa vocação, entende? Nós somos uma unidade. E que eu já expliquei para vocês que a igreja é um povo que Deus está formando destinado ao céu, né? Destinado a viver eternamente no céu. Então a igreja ela não vai viver na terra. Depois que Jesus voltar e que houver o arrebatamento, e ele vai juntar esse povo todo, vai definir finalmente essa unidade e vai levá-la para o céu para desempenhar a função para a qual Deus planejou a igreja. Então a gente vai viver a eternidade toda no céu. E Deus pensou isso assim em relação a cada um de nós, né? Em relação à sua igreja. E ele definiu que essa igreja ela é unida. E como a igreja é um organismo, é um produto criado por Deus para o céu, nós temos a dificuldade de conseguir caracterizar numa linguagem terrena uma coisa que é celestial. Entende? Por quê? Porque a realidade do céu é outra realidade, na qual a gente não tem nem vocabulário terreno que consiga expressar profunda e plenamente o que é o céu. Entende? O céu é uma realidade completamente diferente. Nós temos muita dificuldade de conseguir expressar em palavras. Por isso, quando a gente estuda o livro do Apocalipse, como nós estamos a estudar à sexta-feira, quando vocês vêm, né? Quando vocês vêm, a gente estuda, né? Então, no livro do Apocalipse é tudo muito figurado. Por quê? Porque ele está a falar de coisas do céu. E como é que se expressa na terra coisas realidades do céu? Que são de outra dimensão, que são de outra natureza, que são de outra estrutura, que são de outra realidade. Entende? Se faz por alegorias, por comparações. Diz, olha, lá, o fulano lá era parecido com um dragão, era parecido com não sei quem, parecia um ancião, entende? São figuras, que é para nos ajudar a entender a realidade do céu. E em relação à igreja acontece a mesma coisa. Quando Deus tentou caracterizar Israel, foi muito fácil. Por quê? Porque Israel é um povo com uma vocação terrena. E como é terreno, eles falam a mesma língua que a gente, entende? Então o que é Israel? Uma nação. Você sabe qual é o conceito de nação? A gente sabe, que Israel é uma nação, o Brasil é uma nação, Israel é uma nação, Israel é um povo, não é? Dá para entender, porque é a nossa realidade. E em relação à igreja, dá para entender? Então a Bíblia faz várias comparações, usa algumas expressões para tentar nos mostrar o que é a igreja, né? A Bíblia diz que a igreja é um povo. Em certo sentido, nós somos um povo também, né? Só que não somos um povo no sentido de uma nação. Mas a Bíblia também diz que nós somos uma nação, né? Pedro, na sua primeira carta, nós somos a nação santa. Então nós somos um povo, mas também somos uma nação. Só que esses conceitos são muito terrenos, então não dá para classificar. E o apóstolo Paulo foi o que conseguiu ir mais longe nessa caracterização, quando ele diz que nós somos um corpo. Entende? Sabe o que é um corpo? Você tem um corpo, né? Como é que funciona o seu corpo? Está um para cada lado no seu corpo? Na hora que no nosso corpo fica um para cada lado, a gente adoece e morre, né? Por quê? Porque não dá para viver um para cada lado. Quando na hora que um dos nossos órgãos se divorcia do resto do corpo, a gente tem problema, né?
Por quê? Porque o corpo ele tem uma unidade tão grande, tão profunda, que ela é uma unidade vital, em que na ausência da unidade o próprio corpo corre risco de morrer, entende? Então o apóstolo Paulo, quando ele diz que nós somos um corpo, não está dizendo que nós somos mesmo um corpo. Você é um braço, eu sou uma perna, não, não é isso. É uma comparação. Mas é uma comparação para tentar nos mostrar quão unidos nós somos, não é? Quão ligados nós estamos um com o outro. Somos tão unidos, tão ligados, que a própria ideia, na realidade, eu quero dizer o seguinte: a ideia de corpo ela é fraca para expressar a nossa realidade. Nós somos mais unidos ainda do que isso. Mas é até onde nós conseguimos ir numa linguagem terrena para tentar explicar uma realidade celestial. Entende? Então nós somos tão unidos, mas tão ligados um com o outro, que é como se fosse uma mão que está ligada no braço, como um pé que está ligado na perna, como os nossos órgãos, como o nosso sangue que corre pelas nossas veias. Então, cada um de nós prefigura uma dessas peças. E não dá para a gente viver uns sem os outros, porque estamos totalmente ligados. Assim, em outro texto, na palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz assim: dá para a perna dizer, para o pé dizer à perna, não preciso de ti? Dá para o ouvido dizer para a cabeça, não preciso de ti? Né? Muitas vezes a gente faz isso aqui na igreja, né? Nas igrejas, assim dizer, a nossa igreja não faz. A gente precisa de todo mundo e somos poucos. Mas às vezes as pessoas são tão arrogantes que alguém consegue falar isso para um irmão: eu não preciso de ti. Ou a igreja diz para um membro: eu não preciso de você, pode ir embora. Né? Mas isso é só por arrogância e por ignorância. Porque se a gente olhar para o que a palavra de Deus nos ensina, nós somos tão unidos que não dá para dizer. É impossível. É irreal. É uma coisa que você fala, mas que não se vai materializar, porque não tem condição dela se materializar. Porque você está totalmente unido ao seu irmão. Quer você goste dele, quer não goste. Quer tenha identidade com ele, quer não tenha. Quer o seu modo de ser encaixe com o dele ou não. Você está totalmente ligado a ele. Está tão ligado a ele que você vai viver a eternidade toda com ele. Entende? E graças a Deus eu acredito que vai acontecer uma mudança tão grande quando a gente for para o céu, que aquela pessoa que a gente não conseguia olhar nem na cara dela, a gente vai amar essa pessoa. Né? Vai abraçar essa pessoa, vai beijar essa pessoa e vai ter prazer em estar do lado dela. Porque vai mudar o meu coração, vai mudar o coração dela. Né? E essa unidade ela vai ser a verdadeira realidade. Eu quero dizer que essa unidade ela é maior do que a unidade de um corpo. Quando Paulo fala que nós somos um corpo, ele está usando uma ilustração terrena para explicar uma realidade celestial. Nós somos mais unidos ainda do que isso. Só que não tem nada na Terra que dê para explicar, que dê para comparar. Então ele foi o mais longe que ele pôde, entende? Então nós somos tão unidos quanto isso. Agora eu quero dizer uma coisa: essa unidade, ela não depende de mim nem de você. Ela foi determinada por Deus. Há coisas que nós chamamos na Escritura de vontade soberana. São coisas que Deus decide e acabou a história. Não dá para brigar com isso. Tem a vontade permissiva de Deus, que com essa você ainda consegue brigar. Mas quando são decisões soberanas, não dá para brigar. Ele decidiu, está determinado, bateu o martelo, acabou a história. Entende? E ele disse: nós somos um corpo, somos uma unidade. Estamos totalmente unidos, não dá para você brigar com isso. Né? Não dá para você desfazer uma decisão soberana de Deus. Então, isso é a nossa vocação. Totalmente unidos. Agora, essa unidade foi determinada por Deus. Cabe a nós agora fazer o quê? Guardar essa unidade. Nota o que é que diz o versículo 3. Procurando guardar. Nota que ele não diz para você criar a unidade. Para você fazer a unidade. Não, ela já está feita. Ela já existe. Você só precisa guardar ela. Entende? Por quê? Porque essa unidade ela vai ser real quando a gente for para o céu. Aqui na terra ela não é. Por isso a gente está tão dividido. O cristianismo está tão espalhado. Né? Um dia perguntaram a Gandhi o que é que estava faltando, aquele guru, aquele líder indiano, né? O que é que estava faltando para ele se tornar um cristão. Porque ele tinha uma vida tão íntegra, tão superior à vida do comum dos mortais, que alguns achavam que ele só lhe faltava ser cristão. Né? Às vezes a gente pensa assim. E fizeram essa pergunta para ele: o que é que está faltando para você se tornar um cristão? Sabe o que é que ele respondeu? Ele disse assim: o que está faltando para eu me tornar um cristão é eu ver os cristãos viverem como cristãos.
Entendeu? E ele disse, o que falta para eu me tornar um cristão é eu começar a ver os cristãos viverem como cristãos. Porque ele não via. Sabe porquê que ele não via? Porque nós não guardamos a nossa unidade. Nós estamos unidos porque Deus assim determinou, mas nós não guardamos a nossa unidade. Então, o primeiro aspecto desta vocação do que é ser cristão é ser unido. É você olhar para o seu irmão, você dizer assim, ele é meu irmão. Entende? Ele é meu irmão, eu vou viver a eternidade toda com ele. E você olhar para essa pessoa até de uma forma diferente, da forma como você olha para as outras pessoas. Entende? Tentar guardar essa unidade. No versículo 2, ele já dá as diretrizes. Como é que eu guardo essa unidade? Como é que eu me relaciono em unidade com os meus irmãos? Na minha igreja, ou até com os irmãos de outras igrejas. Ele diz no versículo 2, olha, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Você acha difícil guardar a unidade assim? É difícil guardar a unidade deste jeito? Não. Não é? Na hora que eu começar a me comportar com humildade em relação ao meu irmão, em que eu trato o meu irmão com mansidão, em que eu trato o meu irmão com longanimidade, ou seja, com uma expectativa boa para ele, em que eu suporte os defeitos do meu irmão, eu vou ficar unido a ele. Assim é fácil ser unido, não é? Entende? Ele já vai dizendo como é que a gente guarda a unidade. Olha, seja humilde. Procure ser um pouquinho mais humilde. Seja manso na hora que falar com ele. Tenha uma expectativa boa em relação a ele. Não olhe para ele de uma forma... Sabe porquê que nós não guardamos a unidade? Nós olhamos para uns para os outros de uma forma crítica. Nós somos muito críticos na forma como nós olhamos para o nosso irmão. Nós devemos ser muito críticos na forma como nós olhamos para nós mesmos. Quando a gente faz uma introspectiva ou uma retrospectiva da nossa vida, a gente deve fazê-lo com um olhar crítico, né? Para a gente encontrar onde é que a gente está errando. Mas na hora que a gente olha para o nosso irmão, não. Aí a gente tem que ter longanimidade, ou seja, uma boa expectativa. Não olhar para ele de uma forma crítica, né? Porque encontrar defeitos nas pessoas é difícil? Não, isso é a coisa mais fácil do mundo. A coisa mais fácil do mundo, você olhar para mim e encontrar defeitos em mim, você vai encontrar com toda a facilidade, você até covardia. Entende? Porque você tem defeitos iguais aos meus, você pode não ter os mesmos, mas tem outros. Né? Você pode não errar nas mesmas coisas que eu erro, mas erra noutros. Né? Então não é até covardia a gente olhar uns para os outros de uma forma crítica. Né? Você quer suporte o seu irmão. Na hora que realmente eu exerço... Interessante, Paulo, antes de falar da unidade, ele já dá as diretrizes. Como é que eu faço para ser unido com o meu irmão? Né? Como é que eu faço para viver bem com o meu irmão? Olha, seja humilde, trate-o com mansidão, tenha boa expectativa em relação a ele, e na hora que você vê ele com alguma falha, suporte. Releve. Né? Não fique criticando. Olhe para você mesmo antes de olhar para ele. Aí você vai guardar a unidade bem fácil. Né? Ele já lança logo aqui as diretrizes, né? Aí depois, no versículo 2, nós temos os fundamentos da unidade. Como é que eu alicerço a nossa unidade? A nossa unidade enquanto igreja, a nossa unidade enquanto cristãos, a nossa unidade em relação até aos outros cristãos que são de outras igrejas. Dessa maneira. São os alicerces, são os fundamentos da nossa unidade. Uma outra questão que é importante aqui você entender, é que às vezes nós confundimos unidade com unanimidade. Entende? É interessante que o ser humano ele não gosta da unidade, mas ele gosta do unanimismo, né? Gosta da unanimidade. O que é unanimidade? É todo mundo pensar igual. Né? Quando vamos fazer aqui uma votação, né? Vamos tomar aqui uma decisão essa noite e vamos colocar a nossa decisão a voto. Né? Se nós todos estivermos de acordo, nós vamos fazer a nossa decisão vai ser aprovada por unanimidade. Por quê? Porque estamos todos com o mesmo pensamento, né? Só que nós não temos todos o mesmo pensamento. Sabe por quê? Porque eu e você somos diferentes, né? Nós temos uma estrutura diferente, nós temos uma formação diferente, nós temos uma cultura diferente. A sua cultura familiar é diferente da cultura familiar do seu irmão. Por que é difícil guardar a unidade? Por causa disso. Porque nós somos diferentes. Só que o apóstolo é interessante que Deus não cobra de nós unanimismo.
Ele não cobra de nós unanimidade. Ele não espera que a gente pense todo igual. Porque Ele sabe que nós somos diferentes. Na realidade, foi Ele que nos criou diferentes. E na hora que Ele nos criou diferentes, Ele já sabia que a gente ia pensar diferente. Não é? O que Ele está dizendo é assim, apesar das diferenças, embora você pense diferente do seu irmão, mantenha-se unido. Não faça depender a sua unidade do seu irmão pensar igual a você. Às vezes o seu irmão até pode pensar igual, mas outras vezes ele vai pensar diferente. Mas somos irmãos do mesmo jeito. Não vamos deixar de ser irmãos por causa disso. Entende? Eu vou suportar as diferenças. Né? Talvez ele seja do PT e eu sou do Bolsonaro. Né? Ou vice-versa. Né? Mas eu vou amar o meu irmão do mesmo jeito. Entende? A gente tem que o amar do mesmo jeito. Talvez eu seja do Corinthians, eu sou do Flamengo. Né? Aí na hora que os dois vão jogar, vai dar aquela briga, mas a gente tem que se amar do mesmo jeito. Entende? Os Deus não cobra de nós unanimismo. De certa forma, é natural que haja tantas igrejas. Sabe por que tem muitas igrejas? Porque nós não temos unanimismo. Entende? Às vezes as pessoas, principalmente os católicos, criticam muito os evangélicos, porque os evangélicos estão muito espalhados, né? Estão muito diversos, tem muitas facções, tem muitos fragmentos, né? E eles, alguns talvez por ignorância, dizem que eles não, que eles são unidos, mas não é verdade. Porque se a gente estudar a Igreja Católica hoje, aliás, não é só hoje, né? Se você estudar a Igreja Católica no planeta inteiro, do jeito que ela existe, você vai encontrar muita diversidade dentro da Igreja Católica. Mas uma coisa é certa, eles conseguem manter a unidade melhor que nós. Entende? Embora não haja unanimidade, eles conseguem manter melhor a unidade. E nós não. Entende? Eu tenho um amigo recente que eu conheci há pouco tempo e tenho gostado muito dele, que é padre. É o padre Emílio de Sobral. Eu gosto muito dele, um homem muito esclarecido, uma conversa muito boa, um cara muito legal, estudioso das Escrituras. E uma coisa que ele diz é assim, de certa forma, o facto de nós termos uma liderança, uma cúpula, ela nos ajuda a manter a unidade. Por que a Igreja Evangélica é tão dispersa? Porque nós não temos uma cúpula que nos una, entende? Que mantenha essa unidade. Então, como nós não temos ninguém sobre nós, cada um vai para o seu lado, entende? É fácil a gente se dispersar. Para eles é mais difícil se dispersar, entende? Seja como for, não existe unanimismo nem na Igreja Católica, nem na Igreja Evangélica, em nenhuma igreja. Por quê? Porque nós somos todos diferentes. E Deus não cobra de nós isso. Então, o que nós estamos aqui falando, não é que você tem que pensar igual a mim, ou eu tenho que pensar igual a você. Né? É você pensa diferente de mim, mas eu lhe amo. E você me respeita, e eu lhe respeito. Entende? Isso é a diferença. Então, quando Paulo fala de unidade, ele não está a falar de unanimismo. Não está a falar de unanimidade. Não está cobrando que a gente pense todo igual. Não, ele está nos aceitando com as nossas diferenças, mas dentro das nossas diferenças, ele diz, guardai a unidade. Guardai. Né? A unidade, ela precisa ser guardada. Se a gente não guardar, ela vai se corromper. Uma ilustração, uma comparação que a gente precisa, que é boa de lembrar nesse momento, é o exemplo do casamento, né? Quando você casa com uma pessoa, né, você tem expectativas de ter unanimidade no seu casamento. Se você tiver, você está um passo do divórcio. Se você achar que você vai casar e os dois vão pensar igual, você está um passo do divórcio. Entende? Por quê? Porque o homem pensa de um jeito, a mulher pensa de outro jeito, né? O pastor Cláudio Duarte diz que só Deus pode juntar um homem e uma mulher na mesma casa, né? Que são tão diferentes um do outro, né? Se fosse dois homens, não era mais fácil, mas duas mulheres também, mas um homem e uma mulher, um pensa de um jeito, outro pensa do outro, um tem raciocínio matemático, outro é mais sentimental, né? Um quer uma coisa mais rápida, o outro quer coisa devagar, né? E aí vai juntar os dois na mesma casa. Deus não cobra o unanimismo no casamento, mas Ele cobra unidade. Entende? Ele cobra unidade. Por que é fácil haver divórcio? Porque se quebra a unidade. Na hora que quebra a unidade do casamento, né? Na hora que você rompe os votos, às vezes na hora que você cobra o unanimismo, você exige que o seu marido pense igual a você, ou o seu marido ou a sua esposa exige que você pense igual, aí começa-se a quebrar o casamento, né? Então o casamento é um bom exemplo do que é esta unidade. São duas pessoas diferentes,
que pensam diferente, mas que se esforçam todo dia por ficar juntos, né? Por guardar a unidade. Vamos ficar juntos. A gente é diferente, mas nós estamos juntos, né? Você pensa diferente, mas nós estamos juntos. Isso é o casamento, isto é a igreja. Por isso que, até nessa carta aqui aos Efésios, lá no capítulo 5, mais na frente, ele vai comparar a igreja ao casamento. Ele vai fazer essa comparação no capítulo 5. A igreja, ele vai usar o casamento como uma referência para explicar o que é a igreja. Deus trabalha depois na minha vida e na sua. Acho que já extrapolei os limites todos do tempo, mas glória a Deus, amém? Que Deus nos abençoe, que Deus trabalhe na minha vida e na sua, para a honra e para a glória do seu nome.